trabalho espinhoso e vou lhe colocar lá. Como é que foi? Foi um chamado? Foi um empurrão? Ou, como é que foi? Já gostava já? Ou foi descobrindo com o tempo esse, podemos dizer assim, esse talento, né? A gente percebe na irmã ali nas festividades, assim, os nossos filhos estavam ali, já fez uma peça ali que eu fiquei muito admirando aquela peça, barreira numa barreira para deter esse povo, né? A irmã fez ali os anjos com trombeta, Paulo e Silas, as crianças entendendo a melodia, cada tipo de expressão da canção, o momento certo de fazer o movimento, que não é simples. Um adulto, para ele conseguir executar um jogral, por exemplo, ele sofre, eu digo por experiência. E a irmã Lídia ali, com maestria, conduzindo as crianças e só observando ali. Irmã Lídia, conta um pouco para a gente, para os ouvintes, como é que se deu esse seu chamado? A gente entende que é um chamado, lembrando, para você que está nos ouvindo, muitas pessoas estão chegando aqui, o chamado para cuidar de crianças, biblicamente nós entendemos que não é um simples dirigir crianças, como a gente chama, né? Isso é uma expressão que a gente usa tanto no sul, os sulistas como os nordestinos. Na verdade, o Ministério Infantil é um ministério para pastorear, né? As crianças, elas não são o futuro da igreja, elas são presente futuro, elas estão presente sendo formadas para o futuro. Então a gente espera Jesus, claro, hoje, agora, né? De repente a gente está aqui, Jesus nos chama. Mas a gente sabe que enquanto ele não vem, a gente não pode parar de ensinar. A gente tem que estar ali preparando as crianças, ensinando o caminho. E no caminho, não ensinar o caminho vai, mas no caminho. E a gente sabe, no Ministério Infantil existem muitas mães que não são cristãs, os pais. E cabe a vocês esse árduo trabalho. Árduo no sentido de, a gente vai falar mais na frente, existe dificuldade, desafios, né? Então, irmã Lídia, o que lhe fez adentrar esse trabalho? Fica à vontade. Certo. Começando, assim, eu nasci num lar cristão, né? Pela misericórdia de Deus. Fui criada na igreja, mas sempre muito tímida, né? Eu sempre fui de ficar no meu cantinho. E assim eu fui crescendo, mas o Senhor sempre falava comigo, né? Que tinha uma missão para o evangelismo, para missões. Aí eu ficava assim, questionando a Deus. Eu digo, meu Deus, como eu, tão tímida, eu não tenho coragem nem de falar, como eu vou fazer missões? E eu fui crescendo, e sempre, o Senhor falava comigo, sempre isso. E eu sempre no meu canto, né, sempre não falava nada para ninguém, nem me adiantava em nada, né, fiquei esperando na disposição de Deus. Até um momento, que eu vim fazer parte aqui, antes eu era do campo do Recife, aí então eu me casei com meu esposo, João Pedro, e a gente veio fazer parte aqui, em Ouro Preto 2, na Convenção Abreu Lima. Aí foi onde eu recebi o chamado para trabalhar como professora da escola dominical, né? Então eu aceitei e na mesma hora assim, acendeu uma paixão pelo trabalho e desde então o Senhor, cada dia o Senhor me dava uma estratégia diferente, uma maneira diferente para trabalhar, porque lidar com criança não é como um adulto, né? Então, eu não tinha nenhuma experiência, né? Não tive ninguém assim para me passar, mas foi tudo direcionado de Deus. O Senhor sempre me orientou em todas as minhas aulas, graças a Deus. Aí, depois eu recebi o convite para trabalhar com as crianças na direção. Eu hesitei um pouco, né? Por conta do meu trabalho, né, que as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um salão, e isso dificultava, porque eu ia precisar fechar os salões no sábado, e não só nos sábados, porque não dirigir as crianças, a gente não foca só no sábado, né? Tem todo um trabalho por trás, e toma o tempo da gente, e eu
tinha medo de não dar conta, né? Aí eu disse, não vou ficar. Mas aí, um certo dia, o Senhor colocou um desejo no meu coração, né? Estava em casa e Deus falou em mim, no meu coração, para mim fazer esse trabalho, trabalhar assim até o meio-dia e à tarde e ficar. Só que eu falei com a irmã que ia só ajudar ela nos sábados, né? Eu não ia ficar na direção, eu ia ficar só ajudando ela. Mas não é como a gente quer, né? A Verdade. gente pensa uma coisa, mas o Senhor, quando Ele chama, Ele se responsabiliza, né? Então, eu hoje estou aqui trabalhando, graças a Deus, satisfeita, amo o meu trabalho, né? Servir ao Senhor nessa área, assim, eu faço com muita satisfação, com muita disposição, dou sempre o meu melhor, né?